Olá, boa tarde, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, a você que nos assiste nessa tarde maravilhosa de terça-feira. Eu sou o missionário Vitor Soares e você está no nosso programa Missão Desafio em Ação, nosso encontro semanal onde nós falamos sobre a obra missionária e tudo aquilo que o Senhor tem realizado em prol do seu reino, da glória do seu nome no Brasil e nas nações. Então seja muito bem-vindo se você está conosco nesta tarde em nome do Senhor Jesus. Hoje nós estamos com um convidado especial no nosso programa, um programa temático, seguindo uma data especialíssima, irmãos. Nesta semana será celebrado o nosso simpósio de missões do dia 13 a 15 de outubro, com o tema Ásia, um olhar para muitos olhares. Nosso simpósio será realizado aqui na nossa igreja O Brasil para Cristo, no Mandaqui, aqui na Avenida Ultramarino, 616, e você pode estar conosco celebrando a Deus e aprendendo sobre a obra missionária durante esses dias. Eu já quero deixar registrado o meu convite para que você esteja conosco. Com certeza será um tempo impactante de Deus para a sua vida. E se você nos acompanha há algumas semanas, você já deve ter percebido que nós estamos em programas temáticos sobre esta ideia, o Simpósio de Missões falando sobre a Ásia. E para falar conosco nesta tarde especial, eu trouxe aqui o nosso pastor Ronaldo Rampazzo, que é vice-presidente da nossa Missão Desafio, o órgão oficial de missões da nossa denominação, também é pastor da nossa igreja ali em Arthur Alvim e também é diretor do Centro de Formação Missionário Alfa, o qual nós temos a honra de termos em nossa obra, servindo aí ao campo missionário. Pastor Ronaldo Rampazzo, muito boa tarde.
Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham. É uma honra, é um prazer estar aqui contigo, estar aqui com a tua seleta audiência nesta tarde. Amém, pastor. Você que nos acompanha, nós estamos falando sobre a Ásia, o tema do nosso simpósio de missões. E ninguém melhor do que o nosso pastor Ronaldo Rampazzo para estar falando conosco, para estar compartilhando conosco algumas ideias, alguns ensinos sobre este continente que será o foco da nossa programação no simpósio. Nós estaremos falando sobre isso, respondendo algumas perguntas. Será um tempo precioso de aprendizado para nós nessa tarde. Mas antes de qualquer coisa, vamos estar iniciando o nosso programa com uma oração. Eu queria convidar o pastor Ronaldo, o senhor, para estar fazendo uma oração, para estarmos começando esse tempo de aprendizado em nome de Jesus. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Sim, Deus. Nós sabemos que os teus propósitos vão muito além do que pensamos e do que fazemos. Sim, Pai. Queremos, Senhor, nos colocar em tuas mãos para que de alguma maneira, Senhor, na tua misericórdia, na tua graça, nós possamos te servir e servir aos povos que ainda não te conhecem. Amém. Abençoa esta programação. Sim, Jesus. Nos dá, Senhor, da tua direção. Coloca em nossas mentes e corações aquilo que tu queres que compartilhemos para o louvor da tua glória. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Ronaldo, o tema do nosso simpósio esse ano é Ásia, um olhar para muitos olhares, né? Quando a gente olha para esse continente e a gente pensa nessa temática, algumas pessoas podem ter essa dúvida de como surgiu, né, a ideia de se fazer um simpósio com essa visão para a Ásia, né? Então, o que significaria, na visão do Senhor, essa ideia de olharmos para esse lugar que muitas vezes tanta gente não conhece, né? Então, como o Senhor vê a escolha desse tema, a questão da obra missionária nessa parte do mundo? Olha, Vitor e demais irmãos, a Ásia, ela é um continente onde a multiculturalidade ela se expressa nas suas maneiras mais profundas. Nós temos ali nações, não apenas com religiões diferentes, mas com culturas tão diferentes entre si, que nos levou a esse raciocínio. Uhum. Um olhar, o nosso olhar, sobre muitos olhares. Uhum. Como essa multiculturalidade, ela entende a Deus, a revelação de Deus em Jesus, ou muitos nem sequer sabem disso. Uhum. Então, a Ásia é, ao meu ver, um dos maiores desafios missionários que nós temos pela frente. Uhum. Porque nós não estamos tratando de religiões tribais. Nós estamos tratando de estruturas de pensamento, ou como Paulo escreveu, acerca dos sofismas e fortalezas inigualáveis, Sim. estruturados há milênios, não é? E com repercussões que transcendem a própria Ásia, chegando até ao Ocidente. Basta ver as peregrinações que as pessoas fazem lá para o Nepal, para outras regiões da Ásia, para o Tibete, em busca de uma paz, em busca de uma espiritualidade. Isso é fruto do que emana dessa multiculturalidade que o continente asiático nos desafia. Sim. Pastor, é algo interessante que o senhor citou, né, porque nós muitas vezes olhamos para aquele lugar, para a Ásia, e a maioria das pessoas, assim, talvez você que nos assista, seja como eu, que lá atrás a gente olhava e pensava que a Ásia era tudo igual. Né? A gente pensa, como a gente brinca assim, às vezes, na terra dos olhinhos puxados, né? Que é aquele pessoal ali da China, do Japão, da Coreia, mas a gente muitas vezes não entende que cada nação daquela tem uma cultura própria, uma história, né, principalmente. Eu acho que muitas pessoas talvez não lembrem disso, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, sobre a importância da gente entender esse contexto histórico
que também é um desafio para a nossa presença missionária e a nossa atuação missionária naquele continente, né? Com certeza. Quando a gente pensa na história de um povo, a gente tem duas vertentes, dois viés. Né? Um é daquilo que já foi construído ao longo de milênios, de séculos de história, e que define, né, toda uma estrutura, todo um contexto cultural. Outro, ou um segundo viés, é aquele que é formado a partir desse fenômeno que a gente, da década de 80 para cá, que nós conhecemos como a globalização. Querendo ou não, ela chegou até lá. Né? Então, por exemplo, a gente olha hoje para a China, por exemplo. Né? Talvez hoje o grande gigante asiático, pela sua economia pujante, pela sua representatividade comercial e financeira no mundo. Mas a China, ela guarda, ela preserva esse primeiro viés histórico que representa exatamente aquilo que foi construído ao longo dos séculos e passado de geração em geração. E, ao mesmo tempo, ela está, pelo que podemos observar, tentando incorporar, né, os insights que a globalização traz sobre ela. Então, se num dado momento, falando de uma história mais recente, o comunismo trancou a China, no momento que a gente vive, já de uns 10, 15 anos para cá, a globalização ela começa a destrancar. E com isso ela começa a trazer influências e mudanças na maneira das pessoas pensarem. Sim. Né? Enquanto nós tínhamos, antes da globalização, inúmeras cidades chinesas que viviam praticamente quase que na miséria. Sim. Uma pobreza assim enorme. Hoje esse cenário já mudou muito. Né? Tendo em vista todo esse desenvolvimento que se vê lá. Mas ela é um exemplo. Nós temos outros exemplos, né, que obedecem esse mesmo viés, mas que não têm essa representatividade mundial que a China tem. Então, assim, eu penso assim, eu tenho um raciocínio na minha cabeça que a Ásia é como se você tivesse olhando para as lentes de um microscópio, não é? Mas você tivesse tantas amostras à tua frente que é difícil separar uma coisa da outra. Sim. Não é? Porque, ora, essas amostras são isoladas, aparentemente isoladas, ora, elas são interdependentes. Então, enxergar essa relação toda para o missionário, para a agência missionária, é um grande desafio e um grande aprendizado. Sim. Pastor, eu vejo que algo que o senhor citou, que muitas pessoas às vezes não têm, né, esse olhar, e é interessante que nós falemos disso, irmãos, porque muitas vezes pensamos em cenários perseguidos, né, em temas de perseguição missionária. Nós imaginamos que a gente olha para o Oriente Médio, a gente olha para o contexto muçulmano, da África, e pensamos em perseguição na Ásia apenas olhando para a Coreia do Norte, muitas vezes, né? Que é aquela realidade que vem mais aos olhos, pastor. Mas quando olhamos para um país pluricultural como a China, né, como o senhor citou, com essa presença econômica, política e essa aparente abertura ao mundo globalizado, existe perseguição dentro desses países que não é divulgada. Né? Não é porque um país é aberto que você pode visitar ali, pegar um avião e ir ali se hospedar em um hotel, que é um país aberto. Né, pastor? Isso é uma realidade missionária que muitas vezes a nós não chega essa informação, né? E algumas pessoas podem achar que está tudo bem, quando na verdade a gente precisa ter esse olhar mais atento a esse desafio, não é isso? Com certeza, porque talvez excetuando-se a Coreia do Sul, e talvez mais um ou dois países, os demais países da China, alguns
exerce uma perseguição, severa sobre a igreja, aquele tipo de perseguição que envolve prisões e até mortes. Outros exercem uma perseguição moderada, onde o Estado tenta controlar a igreja, onde você não vê tanta prisão ou tanto martírio, mas você vê uma pressão muito forte sobre a igreja. E tem aqueles que exercem uma perseguição que talvez poderíamos classificar como leve, que é no campo das ideias, né? Que é no campo do pensamento, do estilo de vida. Sim. Né? Então você encontra tudo isso lá na Ásia, ao mesmo tempo. Meu Deus. Né? Então, por exemplo, que nós citamos agora aqui, você que é um estudioso em tantas áreas, a penetração do comunismo na Ásia trouxe mudanças não só geopolíticas, mas culturais profundas, né? Não apenas na China. A gente pensa no Camboja, no Vietnã, né? Em outras áreas. Você olha para a Coreia do Norte, ela tem um sistema, diríamos assim, de governo próprio, que você não consegue definir se é um governo capitalista ou comunista. Capitalista, obviamente, que não é. Mas é algo muito intrínseco deles mesmos. Uma mistura de imperialismo, não é? Com opressões. E ali é uma perseguição severa. Deus amado. Hoje, se eu não estiver enganado, é o primeiro país em perseguição da igreja em todo o mundo. Então, de novo, a gente volta aqui àquele ponto que você começou. São muitos olhares e muitos ângulos diferentes. Sim. Né? Olhares para os contextos, olhares para esse aspecto da história, da globalização, da perseguição, né? E da necessidade de missionários que contextualmente comuniquem a verdade do Evangelho naquele contexto onde existem os 3 grandes blocos, diríamos assim, opositores do Evangelho, né? E que nós sabemos que precisamos levar essa preciosa mensagem até lá, né? Amém, glória a Deus. E você que está em casa, no seu trabalho, será que você sabia ou já tinha olhado para o continente asiático e a sua importância na obra missionária com este olhar? Será que você sabia que nós, enquanto denominação, enquanto Missão Desafio, órgão oficial de missões de uma obra tão maravilhosa que é a nossa denominação, será que você sabia que nós temos essa análise, esse olhar para essas realidades? Se você sabia, glória a Deus, porque nós somos parte dessa obra que está espalhada por toda a terra, glorificando ao corpo de Cristo. E essa foi só a primeira parte do nosso programa. Logo mais, a gente vai estar voltando no nosso intervalo comercial com mais um tempo precioso de aprendizado com o nosso pastor Ronaldo Rampazzo, falando um pouquinho mais dessa vez sobre o Simpósio de Missões. Então, se você está curioso, se você está gostando desse nosso bate-papo, não perde, não sai daí, que logo mais nós estaremos voltando com mais informações e mais um tempo precioso em nome do Senhor Jesus. É rapidinho, já já. Olá, eu sou o Rediane Nascimento e eu estou aqui para te fazer um convite muito especial para você vir fazer o nosso devocional diário que acontece às 8 da manhã, de segunda a sábado. Então eu quero te convidar a vir aqui na Capela Irma Estevanato para fazermos o nosso devocional de forma presencial. Lembrando que aos sábados o nosso devocional ele é exclusivamente online. Então só me resta agora deixar com vocês um forte, mas bem forte abraço. Beijos, beijos, beijos e te vejo aqui. Tchau!
Olá, eu sou Vanderlei Medeiros e de segunda a sexta-feira eu estou aqui apresentando o programa Manhã Manda Aqui, às 10 horas da manhã. Você é o meu convidado. A nossa programação sempre recebe convidados que nos edificam através da história de vida, da sua experiência com Deus e também cantando e entoando louvores ao nosso Deus. É de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, nas nossas redes sociais. O BPC Manda Aqui na Manda Aqui Online. Deus te abençoe e até lá. Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Eduardo. Quero convidá-los a participar conosco do programa Conversa Teológica, que vai ao ar toda segunda-feira, às 15 horas, pela rede OBPC Manda Aqui. O programa se dedica a análises teológicas do ponto de vista das Escrituras. Participe conosco toda segunda-feira, 15 horas. Aguardo por você. Um grande abraço e até lá. A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Aqui quem fala é o missionário Vitor Soares. E eu estou passando aqui na TV Manda Aqui Online para te convidar a todas as terças, a partir das 15 horas, estarmos juntos no programa Missão Desafio em Ação. O nosso encontro semanal onde você e eu passaremos momentos de aprendizado, falando sobre o campo missionário, as últimas notícias e tudo aquilo que está relacionado à obra missionária e à nossa Missão Desafio. Todas as terças, às 15 horas, não perde, temos um encontro marcado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Olá, eu sou Ângela Vautier. Eu sou o pastor Daniel Rocha. E nós estamos aqui para te convidar para o programa Os Hinos que Cantamos, um programa abençoado, com muita música, muita história boa e a presença de Deus através da palavra. Todas as quintas-feiras, às 15 horas, nas redes sociais da OBPC Manda Aqui. Esperamos vocês, hein? Até lá! Olá, queridos! É uma alegria passarmos aqui para convidá-los a estar conosco todas as sextas-feiras, às 15 horas, no programa Aliança de Amor. Tratando dos assuntos que dizem respeito ao dia a dia da família, aquilo que acontece na minha e da sua casa. Esteja conosco, participe através das redes sociais ou BBC Manda Aqui. Até lá! Estamos de volta na nossa tarde de terça-feira maravilhosa. Mais uma vez, seja muito bem-vindo se você está chegando agora para acompanhar o nosso programa. Eu sou o missionário Vitor Soares. Você está conosco no nosso Missão Desafio em Ação, nosso encontro semanal, onde nós falamos sobre a obra missionária e tudo aquilo que Deus está realizando, tanto dentro quanto fora do nosso país. E nesta semana temática, falando sobre o nosso simpósio de missões com o tema Ásia, um olhar para muitos olhares, está conosco nesta tarde nosso querido pastor Ronaldo Rampazzo, vice-presidente da nossa Missão Desafio, onde estamos passando momentos, irmãos, maravilhosos de aprendizado sobre a obra missionária no Senhor, referente a este continente, nesta parte do globo em geral. Então seja muito bem-vindo se você está aqui conosco nesta tarde, chegando agora. Na primeira parte do nosso programa, nós falamos um pouquinho sobre as realidades missionárias que existem no continente asiático. Nosso pastor Ronaldo Rampazzo estava compartilhando conosco sobre essa pluralidade cultural, essa riqueza de detalhes que compõem a população, a cultura do continente asiático, que é um desafio para a obra missionária, mas desafio este que já fomos encorajados na palavra do Senhor Jesus a estarmos seguindo, porque a palavra do Senhor também nos diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. Isso é algo que nos motiva a seguir adiante. E falando nisso, pastor Ronaldo, agora trazendo um pouco mais para a nossa ótica, falando agora do nosso simpósio de missões,
como denominação, eu percebo que muitas pessoas já conhecem a existência do nosso simpósio de missões, que ocorre todos os anos, mas algumas pessoas ainda não entendem dessa importância, né? Qual a importância da nossa obra, da nossa denominação, em termos um evento tão maravilhoso como é o nosso simpósio? Qual a importância dele na visão do Senhor para a obra missionária, para a obra eclesiástica no nosso país? E como o senhor acha que a Igreja do Senhor deve olhar para esse evento que nós temos? Qual o olhar que nós devemos ter para esse evento? Olha, Vitor, nós costumamos dizer na Missão Desafio que o simpósio de missões ele é como uma vitrine, né, que mostra não só as realidades do campo, mas principalmente o que nós estamos fazendo nestas realidades. Então, o simpósio de missões ele é fundamental. Se a gente for pensar, eu gosto muito de trabalhar com exemplos, com analogias, ele é como se fosse uma multiplicação celular. Quando uma célula se multiplica e você não tem mais como parar aquela multiplicação. Ou seja, ele vai disseminando a visão missionária, que por sua vez vai se transformando na conscientização de igrejas, de pastores, de irmãos. Dessa conscientização nasce compromissos missionários, apoios missionários, manutenção de missionários. E finalmente gera a vocação missionária em muitos membros nossos. Na verdade, o simpósio de missões, ele alavanca muitas oportunidades que acabam se refletindo no treinamento missionário, no sustento missionário e na expansão missionária. Então, o simpósio de missões, para os irmãos que nos ouvem, os pastores, colegas de ministério, ele é fundamental. Eu me lembro de uma fala do nosso querido pastor Joel Estevanato, há muitos anos atrás, quando estávamos assim num grupo e alguém perguntou para ele qual era a diferença de uma conferência missionária para um simpósio missionário. Então ele disse, numa conferência, como o próprio nome já diz, nós conferimos realidades, coisas que já estão em andamento. Num simpósio, nós não só olhamos para o que está em andamento, como nós olhamos para o que precisa entrar em funcionamento. Eu guardei isso no meu coração e é precioso, é exatamente isso que nós fazemos. Então, você que vai nos dar a honra de estar conosco, a partir de sexta-feira agora, você vai ver os nossos missionários da América do Sul, da América Central, da Europa, da Ásia, falando do que estamos fazendo, das grandes realizações que Deus tem nos dado, testemunhos. Irmãos, é fantástico, é uma gama de informações que não são apenas informações frias ou estatísticas, mas que nos envolvem. Então você passa a ouvir um missionário, como nós teremos, por exemplo, a nossa irmã missionária Violeta, lá do Nepal, e parece que você é transportado para dentro da realidade que eles falam. Uma maneira de aproximar, né, pastor, a igreja do campo missionário. Incrível, de uma forma que só Deus faz isso. O pastor Alexandre, que estará falando sobre o fôlego para a Europa, enfim, tantos outros. Então, é uma oportunidade ímpar. É um momento que nós temos que parar mesmo para ouvir, para orar, para chorar por missões. Amém. E para nos comprometermos com a obra missionária. Porque ela parte da igreja, ela nasce na igreja. Mas o crescimento da igreja depende dela. Então há uma ligação intrínseca entre a igreja e missões, entre a teologia e a missiologia. Então, assim, eu diria que o simpósio de missões é um marco na nossa obra. Amém. Não desmerecendo nenhum outro evento. É um marco missionário.
Então nós temos, por exemplo, a nossa UFEBRAC, que faz eventos preciosos. A MENIBRAC, enfim, todos os nossos departamentos desenvolvem nas suas áreas de atuação momentos fantásticos, que colaboram demais com o crescimento da obra, enfim, com a edificação dos irmãos. Mas no quesito missões, na visão missionária da nossa igreja, o simpósio de missões realizado pela Missão Desafio é ímpar. Todas eu não sei, mas muitas igrejas fazem as suas conferências missionárias, né? Se você me permitir a propaganda. Sim, senhor. Nós vamos ter, como temos todos os anos lá em Arthur Alvim, a 27ª Conferência Missionária, a partir do dia 17 de novembro. Mas todas elas são fruto do que a gente recebe no simpósio. São as células se multiplicando. Amém. Né? Em conferências, em encontros missionários, né? E dali nascem, né, os apoios, os mantenedores, os candidatos para o CFM Alfa. Né? A gente, assim, irmãos, a necessidade de missionários, ela é algo gritante. Sim. Gritante. Eu sei que você não me perguntou isso, mas pastor, pode eu preciso aproveitar, porque no simpósio o missionário Vitor e a missionária Gerciana estarão falando com muito mais detalhes sobre a questão do treinamento missionário. Nós precisamos enviar missionários treinados. Glória a Deus. Treinado já é difícil. Verdade, pastor. Sem preparo, meu Deus, eu não vou dizer que é impossível, porque Deus, na sua soberania, mas se torna muito difícil. Sim. É claro, né, que dentro daquela geração de missionários mais próximas de nós aqui, das décadas de 40 a 70, mais ou menos, que eram os conhecidos baby boomers, que eram missionários que iam para o campo sem apoio de ninguém, sem preparo de ninguém, tão somente confiando no que Deus poderia fazer. Sim. Eles fizeram coisas tremendas. Meu Deus, glória a Deus. Algumas delas que eu não sei se nós faríamos hoje. Né? Tamanha a intrepidez, tamanha a disposição. Mas nós percebemos, ao estudar a caminhada missionária destes amados irmãos, que se houvesse um treinamento, potencializaria ainda mais toda essa intrepidez, todo esse compromisso com Deus. Sim. Né? Então, no simpósio, você vai ouvir falar sobre treinamento missionário. Amém. Você vai ouvir depoimento dos missionários da turma de 2023, que se formarão no dia 15 de outubro. Você vai ouvir informações dos coordenadores do Alfa, missionário Vitor e a missionária Gerciana. Enfim, é tanta coisa boa ao mesmo tempo, Sim. né, que a gente fica sem saber, no sentido assim de dizer o que é mais ou o que é menos. Tudo é importante. Amém, pastor. Tudo. Então, o simpósio ele acontece tanto na sistemática presencial, como online. Sim. E hoje, precisamente hoje, nós já temos mais de 920 Glórias inscrições. Para ser mais exato, se eu não estiver enganado, 923 inscrições. Meu Deus, glória a Deus. Para a glória de Deus. E nós temos uma disponibilidade de 1000 inscrições. Verdade. Né? Nós gostaríamos que fosse mais, mas nós temos limitações técnicas, físicas, né? Que nos obrigam a colocar limites, é óbvio. Verdade. Porque nós queremos sempre entregar o melhor para vocês. E nós contamos, assim, de uma maneira que só Deus mesmo, para fazer isso. Nós contamos com toda a infraestrutura da Igreja o Brasil para Cristo no Mandaqui, que todo ano Sim. se volta completamente para o simpósio. Disponibiliza todo o seu ferramental, toda a sua estrutura técnica, todos os seus obreiros para servirem no simpósio. Não temos palavras para agradecer, tanto eu como o pastor Emerson Costa, presidente da Missão Desafio, e toda a diretoria, para agradecer ao pastor Joel Estevanato
pela maneira como ele disponibiliza tudo o que eles têm aqui no Mandaqui para a realização do simpósio. Amém, pastor. Para os irmãos terem uma ideia, nós realizamos o simpósio em outubro, mas desde fevereiro a organização dele começa. São muitos detalhes. Não é uma questão apenas de convidar pregadores, né? Mas são tantos detalhes que só mesmo na dependência do Senhor, em oração, que o nosso presidente, pastor Emerson Costa, tem conduzido tudo isso. Então, não perca o simpósio. Você precisa participar. Não fique de fora. Amém. Eu acho algo maravilhoso, pastor Ronaldo, que o senhor citou, é que é um evento, mas não é apenas um evento, né? Algo que o senhor deixou bem claro. Existe uma visão envolvida, né, por trás de cada ato, por trás de cada programação, por trás de cada vida que o Senhor separou para estar conosco, né, nesse tempo. Atrás de cada pastor, por detrás da nossa liderança, né, o pastor Emerson Costa, como o senhor citou, nosso querido pastor Jorge Estevanato, que também nos cede, é o nosso fundador e conselheiro da Missão Desafio. Né, e eu acho o senhor falando, eu fico pensando lá atrás, eu não tive o privilégio de acompanhar o princípio disso tudo, mas como o Espírito Santo colocou essa centelha, né, na vida desses homens, como, por exemplo, aquilo que começou como uma secretaria de missões aqui no Mandaqui e se tornou hoje, para a glória de Deus, a Missão Desafio, né, com sua presença em mais de 32 países. Nós temos quase 300 missionários espalhados ao redor do mundo. Na visão dos nossos pastores ali no Conselho Nacional, que gradualmente foram espalhando essa visão em todo o Brasil, né, a ponto de hoje nós termos como evento oficial da nossa denominação, nós teremos a presença do nosso presidente do Conselho Nacional, o pastor Luiz Fernandes Bergamin, né, que estará conosco. E assim, cada pastor, cada ovelha, cada membro da nossa obra que vem, a gente fica feliz, né, pastor? Porque a chama do Espírito Santo da obra missionária tem se difundido dentro do Brasil, na nossa obra. Louvamos a Deus por isso, né? E fica aqui também o meu reforço, aquilo que o pastor Ronaldo citou. Você que faz parte da nossa obra, que porventura é de outra denominação também, mas quer se alegrar como parte do corpo de Cristo, em celebração ao que o Evangelho do Senhor tem feito em toda a terra, esteja conosco, não perca tempo, faça a sua inscrição. Nós estamos com poucas vagas, como o pastor Ronaldo citou, né, pastor? Aproximadamente 77 vagas aí, 70 vagas. Até a hora de eu sair do escritório estava assim. Então, agora eu já não sei. Não perca tempo, faça a sua inscrição. Nós colocamos, pode entrar na página da Missão Desafio, nos acompanhar nas redes sociais. Nós estaremos aí à disposição para você tirar dúvidas através dos nossos telefones, através dos QR Codes que estão disponíveis também para você fazer a sua inscrição. E não perca tempo, venha estar conosco, será um tempo maravilhoso de aprendizado. Ô Vitor, se você me permite... Sim, senhor, pastor. Nós temos muitas agências missionárias atuando no Brasil. Muita gente boa. Mas eu, não querendo ser melhor do que ninguém, mas eu quero afirmar para vocês que hoje a Missão Desafio é uma das maiores agências missionárias do Brasil. Glórias a Deus. Glória a Deus. Se não for a maior. Sim. E o Simpósio de Missões é o maior evento de missões, não apenas da nossa querida e amada Igreja do Brasil para Cristo, mas é bem possível que seja o maior evento de missões do Brasil. Meu Deus, glória a Deus. Glórias a Deus. Então, irmãos amados, nós estamos falando de algo grandioso que o Senhor nos proporciona. E também, para terminar aqui a minha fala, o nosso Centro de Formação Missionária, o CFM Alfa, órgão da Missão Desafio para o treinamento missionário, é um dos centros de treinamento mais equipados que nós temos no Brasil. Sim. E com um dos melhores currículos de matérias e treinamento, tanto teórico, acadêmico e prático, Sim. que nós temos aqui. Sim. Nós temos recebido, você sabe disso, você acompanha isso de perto, você vive isso de perto, alunos não apenas das nossas igrejas, de outras denominações e até de outros países. Sim. Que vêm estudar conosco, né? Temos professores
abençoados, envolvidos com a questão missionária. Sim. E todos os anos nós estamos em constante revisão do nosso currículo acadêmico, para torná-lo cada vez mais próximo e dinâmico das realidades missionárias do Brasil e do mundo. Porque a Missão Desafio, ela é o órgão de missões do Conselho Nacional, tanto para o Brasil como para as nações. Amém, glórias a Deus. Você que nos acompanha, eu não sei se você sente em seu coração, mas é o que sinto no meu nessa tarde, é essa alegria de fazer parte dessa obra, de estarmos nessa iminência deste evento, que, como citamos, não é apenas uma data festiva, não é apenas um evento comum, mas é a celebração daquilo que Deus tem feito ao longo de todo o ano e que, com certeza, né, Pastor Ronaldo, vai seguir fazendo ao longo desse período, do final do ano seguinte, até que nós reinemos na glória com Ele, em nome de Jesus. Eu quero louvar a Deus pela presença do Senhor aqui no nosso programa. Deixar aqui, Pastor Ronaldo, um tempo agora para o Senhor dar as considerações finais para a nossa audiência. É um prazer tê-lo aqui mais uma vez. Espero que esteja conosco em outros programas para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, Vitor. É uma alegria, uma gratidão estar aqui contigo. Você que é uma jovem promessa da nossa obra. E eu gostaria de terminar a minha participação falando com você que ainda é jovem, você que está começando, quem sabe, a sua vida profissional. A obra de Deus precisa de você. Coloque os seus talentos à disposição do Senhor. As gerações vão passando. E Deus, Ele vai renovando sempre o seu quadro de obreiros. Ao momento em que Ele chama, Ele capacita, Ele usa, mas também há um momento em que Ele recolhe para si. Né? Então nós vemos, para a glória de Deus, que na nossa denominação nós ainda temos entre nós os nossos pioneiros. Aqueles que ao lado do missionário Manuel de Melo conduziram e conduzem até hoje essa obra com tanta integridade, com tanto amor, com tanta disposição. Mas é uma geração prodigiosa. Precisa vir uma outra, né? E é você, moço, moça, que nos ouve, que vai estar conosco no simpósio, que Deus vai escolher, que Deus vai capacitar, que Deus vai usar para uma nova geração, para um novo tempo, até que Ele venha. Nós não sabemos quando Jesus virá. Ninguém sabe. Então, enquanto nós podemos, façamos a obra de Deus enquanto é dia. Porque o próprio Jesus disse, a noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. Que Deus te abençoe, que em breve você possa estar sentado aqui no meu lugar, no lugar de outros, dizendo, eu sou a resposta de Deus para essa nova geração. Glória a Deus. Que Deus te use, te abençoe. Muito obrigado, Vitor. Amém, pastor. Muito obrigado a todos, em nome de Jesus. Que tempo precioso, irmãos. Eu quero chamar rapidinho mais um intervalo comercial. Não sai daí. Logo mais nós estaremos voltando para a conclusão desse nosso programa nesta tarde do Missão Desafio em Ação. Não sai daí. Logo mais nós voltamos em nome do Senhor Jesus. Escolho confiar, escolho acreditar na sua voz, na sua palavra. Recebi acusações, estou cheio de ameaças, mas ouvi a sua voz declarando: seja forte e confie nos meus planos. Inclina os teus ouvidos e ouve-me. Abre os meus olhos, eu quero ver
tua beleza e bondade, entender a tua vontade e acreditar que tu tens o melhor. Jesus, a quem tenho eu além de ti? És minha vida, princípio e fim. Não há o que temer, não há. No controle eu sei que estás. A quem tenho eu além de ti? És minha vida, princípio e fim. Não há o que temer, não há. No controle eu sei que estás. Eu escolho confiar, escolho acreditar na sua voz, na sua palavra. Recebi acusações, estou cheio de ameaças, mas ouvi a sua voz declarando: seja forte e confie nos meus planos. Inclina os teus ouvidos e ouve-me. Abre os meus olhos, eu quero ver tua beleza e bondade, entender a tua vontade e acreditar que tu tens o melhor. Jesus, a quem tenho eu além de ti? És minha vida, princípio e fim. Não há o que temer, não há. No controle eu sei que estás. A quem tenho eu além de ti? És minha vida, princípio e fim. Não há o que temer, não há. No controle eu sei que estás. A quem tenho eu além de ti? És minha vida, princípio e fim. Não há o que temer, não há. No controle eu sei que estás. Não há o que temer, não há. No controle eu sei que estás. Não há o que temer, não há. No controle Deus está. Estamos de volta aqui com a nossa última parte do nosso programa desta tarde, do nosso programa Missão Desafio em Ação. E neste momento, irmãos, eu quero louvar a Deus por tudo aquilo que aconteceu nesta tarde maravilhosa, este tempo precioso de aprendizado que nós tivemos. E se você esteve conosco, eu quero propor essa reflexão no teu coração. Como temos sido edificados através da obra missionária e de como a missão de Cristo tem sido propagada entre os povos e como isso tem alcançado a nossa vida, nos impactando e nos constrangendo a sermos cristãos melhores, a sermos pessoas melhores nessa terra, a estarmos fazendo das nossas vidas algo para glorificar o nome do Deus que nós servimos. Então, irmãos, eu louvo a Deus por tudo que tem acontecido neste ano, neste período, em todo o mundo, como celebração neste programa temático do nosso Missão Desafio em Ação, com este tema de simpósio. Eu externo, irmãos, a gratidão em meu coração a tudo aquilo que Deus tem feito. Vocês também fazem parte dessa história. Cada nova tarde, onde estamos reunidos aqui neste programa, aprendendo juntos, compartilhando informações juntos, eu louvo a Deus porque vocês são a semente que Cristo tem alcançado ao longo de todos os dias nessa terra. Com certeza, cada um de vocês é uma vida preciosa que o Espírito Santo tem ministrado nos corações para que estejam conosco, aprendendo e se capacitando para estarem glorificando o nome do Senhor aonde quer que Ele tenha plantado você que nos assiste. Eu quero estender aqui o meu abraço especial a cada uma das pessoas que estão nos acompanhando das mais diversas partes do Brasil.
Quero mandar um abraço especial para todos vocês. A irmã Osiene Silva, lá da nossa igreja em Vila Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, que nos acompanha em Pernambuco. Um abraço, irmã Osiene. Também mandar um abraço para o nosso querido pastor William Amaral, da nossa igreja OBPC em Batatais, aqui no exterior do estado de São Paulo. Pastor William, que recentemente esteve ou está com a nossa querida amiga missionária Paula Viana, da Argentina, e alguns irmãos da nossa obra naquele lugar da nossa igreja Argentina para Cristo. Tenho certeza que tem sido um tempo abençoado aí na região. Um grande abraço, pastor William. Mandar também um abraço para a minha querida amiga missionária Joanice Vilela, que está lá está no Paraguai, eu creio, ainda, ou estar aqui no Brasil. A missionária Joanice estará no simpósio, não sei. Se estiver, eu quero vê-la, dar um abraço pessoalmente, mas ela é membro da nossa igreja, o Brasil para Cristo, lá de Santo Antônio de Jesus, da Bahia. Um abraço, missionária Joanice. Um abraço, você é uma bênção em nome do Senhor Jesus. Mandar um abraço também para a nossa querida amiga Larissa Santos, missionária Larissa, a esposa do nosso querido amigo Emerson, nosso missionário da nossa igreja Paraguai para Cristo. Aliás, Missão Desafio, a nossa igreja cristiana na nação paraguaia, irmãos, na cidade de Hernandares. Mandar um abraço especial também ao nosso querido pastor Miguel Sindais, esse homem de Deus, cuja vida, trajetória e testemunho nos inspiram na nossa obra. Um grande abraço, pastor Miguel, que Deus abençoe o Senhor na sua caminhada para a honra e glória do nome dele. Deus o abençoe. Um abraço também para os nossos irmãos Jonathan e Camila, ali de Osasco, aqui no estado de São Paulo. Nossa irmã Alessandra Hummel, nosso irmão Marcos Paulo, da nossa igreja OBPC Rio Branco, no Acre. Um abraço, irmão Marcos Paulo. Um abraço a todos os nossos irmãos aí da região norte do Brasil que nos acompanham. Mandar um abraço também para a nossa irmã Renilda Oliveira, lá de Ilhéus, na Bahia, que está nos acompanhando nesse momento. E esse aqui um abraço também especial para a minha querida amiga psicóloga Maria Gabriela, que nos acompanha desde lá de Pernambuco. Um abraço, Gabi, da minha terra, da cidade de Carpina. Um grande abraço, um beijo para você. Um abraço também para o nosso querido pastor Roberto Moriá, da nossa igreja OBPC em Joinma, Minas Gerais, que nos acompanha nessa tarde. Um abraço, pastor Roberto. Nossa irmã Elionai Silva, ele vai estar no simpósio, Ângela? Então, nos vemos, pastor Roberto, estaremos juntos no simpósio de missões esse ano, em nome do Senhor Jesus. Um abraço para a nossa irmã Elionai Silva, também de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, e o nosso querido pastor Ricardo Andrade, aqui da nossa igreja no Mandaqui. Um forte abraço, pastor Ricardo. Um abraço especial também à nossa querida irmã Heloísa Vitória, da nossa igreja Batista, em Abreu e Lima, também no estado de Pernambuco. Deus abençoe, irmã Heloísa. A nossa irmã Eli Oliveira, da OBPC Santo Antônio de Jesus, na Bahia. Um abraço também a toda a nossa igreja no estado da Bahia. E a irmã Janiceia, da nossa cidade em Joinma, no estado de Minas Gerais. Um abraço, um beijo, irmã Janiceia, e a toda a nossa comunidade aí no estado de Minas. E para concluirmos essa tarde, para nos despedirmos na alegria e na paz do nosso Senhor Jesus, eu quero te convidar a fechar os teus olhos e estar conosco orando a Deus, desejando uma tarde abençoada aonde quer que você esteja. E não perca, dia 13 a 15 de outubro estará acontecendo o nosso simpósio de missões aqui no Mandaqui. Os preparativos estão a todo vapor para que nós estejamos juntos celebrando com este tema: Ásia, um olhar para muitos olhares. Será um tema precioso, um tempo maravilhoso de aprendizado e de celebração na obra missionária. Esteja conosco em nome do Senhor Jesus. Mas agora, neste momento, quero convidar você a fechar os seus olhos e estar orando a Deus nessa tarde para estarmos finalizando esse nosso tempo de comunhão para a honra e glória do Senhor. Oremos todos. Pai amado, Deus querido, nós te agradecemos, Senhor, nesta tarde, porque o Senhor, Pai, nos permitiu momentos tão preciosos, Senhor Deus, de aprendizado. Deus querido, eu te agradeço, Senhor Deus, pela vida do nosso querido pastor Ronaldo Rampazzo, nosso querido pastor que esteve conosco nessa tarde compartilhando um pouco mais sobre a importância, Pai amado, da obra missionária e do nosso engajamento, Senhor, como igreja, neste evento precioso, Senhor Deus, que é o nosso simpósio de missões, mas mais do que isso, Pai, na nossa obra, Senhor Deus, na nossa missão pessoal de cumprirmos o ídolo do Senhor Jesus, de sermos agentes missionários nessa terra, aonde quer que seja o local, seja na Ásia, seja dentro do nosso país, em qualquer que seja o ambiente, que nós sejamos agentes missionários a anunciar o reino de Cristo.
nessa terra, Pai. Eu louvo a Deus pela vida do teu filho, Senhor amado. Estendo também, Senhor Deus, um louvor e uma palavra de gratidão, Pai, pela vida da nossa diretoria, Senhor Deus, da Missão Desafio, a vida, Senhor Deus, do nosso querido pastor Joel Estevanato, Senhor Deus, que estará conosco, que nos abençoa, Senhor Deus, com as suas palavras, Senhor Deus, a sua estrutura, Senhor Deus, todos os anos para o nosso simpósio de missões. O nosso muito obrigado e louvamos a Ti, Senhor Deus, pela vida do Teu Filho. Pai amado, Senhor Deus, também louvamos a Ti pela vida do nosso querido pastor Emerson Costa, que todos os dias, Senhor Deus, tem se dedicado, Senhor Deus, a cuidar das almas que Tu lhes confiaste, Senhor, e também ao rebanho, Senhor Deus, do Teu povo espalhado nesse mundo inteiro, Senhor Deus. Abençoa o Teu filho, Senhor Deus, abençoa, Pai amado, cada um dos pastores, membros, irmãos, Senhor, que estarão conosco, Senhor Deus, neste tempo, que estão, Senhor Deus, a cada dia servindo na Tua obra, Senhor Deus, esforçando-se, Pai, para que a Tua palavra seja difundida em todo o Brasil, em todo o mundo, Pai amado. Senhor Deus, seja conosco, Senhor Deus, seja com a vida de cada irmão, de cada irmã que nos acompanhou nesta tarde, que seja em seu trabalho, em sua casa, em suas escolas, Senhor. Pai, dá-nos uma tarde abençoada na Tua presença, Espírito Santo, que as Tuas bênçãos estejam sobre a vida de cada um de nós, Senhor Deus. Dá-nos uma tarde na Tua presença, uma noite maravilhosa e que a nossa semana seja passada para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor Deus. Leva-nos em paz, Senhor Deus, para nossos afazeres e que nós possamos louvar a Ti, Senhor Deus, nesse dia e em todos os outros. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém e amém. Eu louvo a Deus pela sua vida. Não se esqueça, essa semana teremos o nosso simpósio de missões e na próxima semana teremos um programa também especial falando um pouco mais sobre a obra missionária. Eu te espero lá todas as terças-feiras a partir das 15 horas aqui no nosso encontro semanal, nosso programa Missão Desafio em Ação. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor.